assentado por Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Passo a passo por fé prossigo rumo à pátria celestial. Na tempestade tenho abrigo, tenho socorro divinal. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Eu vou vencendo de dia em dia as minhas provas pela fé. Cristo me unge com alegria, sempre presente Ele é. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Bom culto, boa meditação na palavra de Deus. Vamos orar para que Deus seja conosco neste momento, em nome de Jesus. Sem a presença do Senhor, nada podemos. Querido Deus, querido Pai, me considero, Senhor, a pessoa mais indigna de estar falando do Teu grande poder, da Tua santa palavra. Mas me coloco, ó Deus, assim como estou diante do Senhor, e peço que me revista da Tua graça, do Teu perdão, da Tua unção. E oro por cada irmão e por cada irmã que vai estar recebendo essa mensagem nesta hora, Deus, para que o Senhor abra o entendimento
o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê discernimento, o Senhor dê revelações. É tudo o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versos 20 até o capítulo 4, do verso 1. Filipenses 3, verso 20 até o capítulo 4, verso 1. São 3 versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus: Pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é os céus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, permanecei deste modo firmes no Senhor. Diga graças a Deus. Um dos versículos mais conhecidos de todos nós, que contém uma verdade maravilhosa, é o de Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz que nós fomos criados à imagem de Deus e semelhança de Deus. Quando olhamos no dicionário o significado real da palavra imagem, imagem significa representação de uma pessoa. E o nosso Deus, ele é pessoal. Deus é uma pessoa. Então nós somos imagem de Deus, portanto nós somos a representação de Deus. Imagem significa também figura de uma pessoa. Isso quer dizer que nós somos a figura de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Que você é imagem de Deus? Que você é uma representação de Deus? Que você é uma figura de Deus? Louve a Deus por isso. Agora, a Bíblia nos ensina algo mais maravilhoso ainda em relação a essa questão de sermos semelhantes a Jesus. Nesse texto que eu li para os irmãos, de Filipenses 3, do verso 20, até o capítulo 4, verso 1. Ela afirma, a Bíblia afirma, que nós ressuscitaremos um dia. E que depois da nossa ressurreição, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus ressuscitado. Pensava que não havia vida depois da morte? Morreremos, seremos ressuscitados e receberemos um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus ressuscitado. Um corpo glorioso. Essa esperança é algo maravilhoso. Isso deveria nos alegrar muito. Glória a Deus. Muitas vezes nós ficamos presos a coisas tão insignificantes neste mundo terreno. Paulo celebra a transformação do nosso corpo que será feita por Jesus Cristo. Ele exalta isso. Está dizendo no verso 4, igual ao corpo da sua glória. Igual ao corpo da glória do Senhor Jesus. Isso está no verso 21, capítulo 3 de Filipenses, verso 21.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Jesus Cristo ressuscitou, Ele mesmo, corporalmente. Essa verdade absoluta nós encontramos em todo o Novo Testamento. Ele mesmo corporalmente ressuscitou da sepultura. A Bíblia diz que a ressurreição do Senhor Jesus seria como que primícias de uma grande colheita. Primícias quer dizer os primeiros frutos da terra, os primeiros lucros, os primeiros gozos. Por isso a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que morrem. As primícias dos que morrem, o primeiro a ressuscitar. As primícias de uma grande colheita, o primeiro de uma grande multidão, que também irá ressuscitar um dia. Aleluia! Nosso Deus, o Pai, fez justiça ao Senhor Jesus pela sua obediência. Porque o Senhor Jesus, nas aflições, permaneceu fiel, e o Pai foi justo para com ele. Da mesma forma, o Pai será justo também para com cada um de nós, se permanecermos fiéis a Ele até o fim. Diga: Senhor, me ajude. Que Deus nos dê graça de permanecermos fiéis até o fim. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo importante para você. As suas aflições aqui neste mundo culminarão com a sua ressurreição. Glória a Deus. As suas aflições, as suas agonias neste mundo culminarão com a grande ressurreição que Deus já tem preparada para você. Louvado seja Deus. Por isso a Bíblia diz, no capítulo 4 de Filipenses, no verso 1: permanecei firmes. Um comando de Deus. Permaneça firme. É um desafio que nós encontramos citado muitas vezes na Bíblia. Permanecer firmes. Esse é um desafio, grande desafio para nós. Ele é citado várias vezes na Bíblia, porque está cada vez mais difícil de cumprir esse desafio. Cada vez mais difícil. Por isso a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, no verso 36. Os discípulos de Jesus falavam sobre estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Foi uma aparição repentina do Senhor Jesus aos seus discípulos, que estavam com suas portas fechadas. E o Senhor Jesus, então ressuscitado, apareceu repentinamente para eles, dizendo: paz seja convosco. Agora, o Senhor Jesus, ressurreto, não estava limitado, como nós estamos limitados hoje. Essa palavra mostra que o Senhor Jesus não tinha
nenhuma limitação, nada poderia impedi-lo. O Senhor Jesus, ressuscitado, não tinha os limites que os seres humanos comuns têm. E essa verdade, ela é contestada por muitas das seitas. Essa verdade absoluta, ela é contestada por muitas falsas doutrinas. Elas negam esse fato. Por isso a Bíblia diz, em 1 de João, no capítulo 4, no verso 2: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque muitas falsas doutrinas e seitas não aceitam que Jesus tenha vindo em carne, que Jesus tenha ressuscitado dos mortos. Ainda na segunda carta de João, no versículo 7, diz assim a palavra: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A Bíblia nos ensina que Jesus ressuscitou fisicamente e ele possui um corpo eternamente. Seu corpo físico possui características diferentes do nosso corpo atual, mas é um corpo real que o Senhor Jesus possui eternamente. Ainda em Lucas, no capítulo 24, no verso 39, diz assim a palavra de Deus: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Por que Jesus disse essas palavras a eles? Porque os próprios discípulos, quando viram Jesus ressuscitado, não acreditaram. Ficaram tomados de uma alegria tão grande, ficaram pasmados. E Jesus então precisou dizer para eles: olhem aqui o sinal nas minhas mãos. Veja o sinal dos cravos nas minhas mãos. Veja o sinal dos cravos nos meus pés. Curioso que essa verdade absoluta, como poderiam os discípulos negar isso, duvidar disso? Essa palavra está dizendo: vejam as marcas em mim, no meu corpo. Eu creio que isso foi necessário para provar para os discípulos de Jesus que era Ele mesmo. Era o mesmo corpo, só que agora glorificado. Já tinha ressuscitado dos mortos, alcançou a glória. E a promessa de Deus para todos os que creem nele é que ressuscitarão. Todos que creem no Senhor Jesus ressuscitarão um dia. Aleluia! Receberão um corpo semelhante ao corpo dele. Esse corpo não estará mais sujeito aos problemas atuais. Esse corpo novo que receberemos na glorificação, em nossa ressurreição, não estará mais sujeito aos limites desse corpo atual, como, por exemplo, cansaço, enfraquecimento, envelhecimento, doenças, dores, morte, para provar que o seu corpo era real. Então Jesus disse: olhem aqui, olhem as marcas, olhem os meus pés.
Por isso a palavra de Deus diz ainda em Lucas 24, no verso 40 ao 43. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, por não acreditarem ainda por causa da alegria. Estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Note, foi preciso que Jesus comesse com eles. Foi preciso Jesus mostrar as suas mãos furadas, mostrar os seus pés furados, porque eles estavam pasmados, não acreditando no que estavam vendo. E foi preciso Jesus comer alguma coisa junto com eles. Glória a Deus! Por isso o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Somos nós. Sem que tenhamos visto com os nossos olhos naturais, nós cremos, porque nós vemos com os olhos da nossa fé. Louvado seja Deus! A Bíblia ensina para nós com muita simplicidade que os que creem em Jesus serão como Ele é. Olha que interessante, grave isso. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão exatamente como Ele é. Eu vou mostrar para você onde está escrito isso. Vou ler para você em Romanos, capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilha! A Bíblia ensina com simplicidade que todo aquele que crê no Senhor Jesus um dia será exatamente como Ele é. Glória a Deus! Seremos como Ele é. Somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o padrão absoluto que Deus determinou como perfeição. Esse versículo que eu li de Romanos 8, 29, está falando do propósito maravilhoso de Deus. Trata-se de um plano maravilhoso de Deus, do Deus soberano, pela graça salvadora dele, de capacitar cada crente a olhar para a decisão eterna de Deus, de conduzir seus filhos à glória. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Posso fugir disso? Claro que sim. Muitos têm fugido. Posso rejeitar esse plano maravilhoso de Deus, pela graça salvadora dele? Posso rejeitar se eu quiser. Mas o destino determinado por Deus para todos os crentes é a glorificação juntamente com Jesus. O plano maravilhoso de Deus é que nenhum se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário. Deus espera que cada um se arrependa e se converta e seja salvo. Glória a Deus! Isso é o que Deus sempre teve em mente. Isso é o que Deus sempre teve no seu coração. Esse é o plano maravilhoso dele, esse é o desejo maravilhoso dele. Glória a Deus! Foi por uma iniciativa dele mesmo, por sua própria iniciativa. Escolheu a mim, escolheu a você. Louvado seja Deus! Somos objetos do amor
de um Deus salvador, de um Deus maravilhoso. Deus planejou que fôssemos iguais à imagem de Jesus Cristo, que Ele projetou para si mesmo. Nós somos a imagem do próprio Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 9, Jesus Cristo diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. O salmista Davi, no Salmo 17, no verso 15, diz assim: quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele está falando de quê? Quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Quando eu ressuscitar. Ele está falando da sua ressurreição. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 4, diz assim: Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por meio delas, fiquemos participantes da natureza divina. Por meio das promessas maravilhosas de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Glória a Deus! Mas eu não posso deixar de frisar algo muito importante. Esse projeto maravilhoso de Deus tem que passar por Jesus. Todo esse projeto maravilhoso só através de Jesus Cristo. Por que eu estou enfatizando? Porque o diabo, desde o princípio, tenta perverter os planos de Deus, fazendo o homem acreditar que pode se tornar participante das coisas de Deus sem Jesus. E é uma grande mentira. Imagem e semelhança de Deus só é possível através de Jesus Cristo. Tornar-se filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, só é possível aceitando a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Salvação pelas obras não existe. Pela graça sois salvos, e só através de Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É a Ele que eu te convido a orar nesse momento. Adorá-lo, buscar a face dEle, confessá-lo como Senhor e Salvador, declarar o nosso amor e a nossa gratidão a Ele e clamar a Ele para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, Deus amado, Deus bendito, somos Teus filhos, porque cremos de todo o nosso coração que Tu ressuscitaste a Jesus dentre os mortos. Pai querido, nós temos confessado a Jesus Cristo como nosso único Senhor, único e suficiente Salvador das nossas almas, único Deus, único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pai Santo, Jesus disse: quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque nos sentimos teus filhos, nós te pedimos, ó Pai, enche-nos do teu Espírito Santo. Porque somos teus filhos, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, encha-nos do teu Espírito, Senhor. Senhor Jesus, Tu és o batizador no Espírito Santo, do mesmo modo como um dia eu me entreguei nas mãos do pastor para ser batizado nas águas, eu me entrego nesta hora totalmente a Ti, todo o meu ser, em Tuas mãos, Senhor, para ser batizado no Espírito Santo.
Entrego a Ti todo o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser. E eu te peço, encha-me, Senhor, do Teu Espírito Santo. Amém. Recebo agora, pela fé, a plenitude e o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, me submeto inteiramente a Ti, ó Deus querido. Me submeto inteiramente ao Teu Espírito. Coloco o meu espírito, o meu corpo e a minha alma em submissão ao Teu Espírito Santo. E declaro pela fé que eu sou cheio, sou pleno do Espírito, pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia! Enquanto entrego os órgãos do meu corpo, entrego as minhas cordas vocais, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que falarei novas línguas, conforme o Espírito Santo me concede. Ó Deus, que eu fale em nome do Senhor Jesus, a quem dou toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Graças a Deus, diga graças a Deus. Seja cheio, seja pleno, seja feliz, transborde alegria, alegria do Espírito, alegria interior, a liberdade do Espírito agindo em você, por você, e para as pessoas que ainda não o conhecem. Que você seja um canal da graça de Deus. Profetizo sobre a tua vida, que você seja usado com poder e graça, com intrepidez, com ousadia, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos voltando para o templo esse mês, dia 13. Louva a Deus pela tua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, que tem suprido as necessidades da igreja. Estamos passando pela pandemia, sendo abençoados, e você tem sido esse canal, você tem sido esse instrumento de Deus. Eu me alegro no Senhor e louvo a Deus por tua vida e te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.